se a vinheta rolou é porque tá na hora do quadro mais saboroso do Manhã Diversa e hoje a receita do chefe Arthur Veloso promete trazer fartura aí pra sua casa. É o pãozinho de Santo Antônio. Arthur, continuando então com as delícias, agora eu acho que junta a festa junina, conjunta também a tradição, né, da Igreja Católica. Hoje a gente já começou a falar sobre o dia do Santo Casamenteiro, então essa receita tinha que ser essa, né? Com certeza, Roberta. Muito bom dia para você e bom dia também para Bárbara Lage, além do pessoal que está em casa. Bárbara, seja muito bem-vinda. Vai passar esses dias de férias da Mari com a gente aqui. Espero que possa contribuir nessa sua estadia com bons pratos aí para você experimentar, viu? Obrigada, meu querido. Eu já te acompanhava de casa, passava aquela vontade. Hoje que eu tô pertinho no estúdio aqui do lado, tô enrolada, porque o cheirinho já vem chegando aqui, Arthur. Eu também te acompanho aos sábados de manhã, Ah, que honra. Tá Arthur, certo. então bora começar essa receita, bora rangar? Bora lá então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui, ó, a Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar a gente vai preparar pãozinho de Santo Antônio. Essa receita que é uma tradição brasileira. No dia de Santo Antônio a Igreja Católica distribui esses pãezinhos durante as missas de Santo Antônio para trazer fartura pro pessoal. E aí o pessoal costuma compartilhar com quem está em casa, guardar nos potes de mantimento para garantir a fartura pro ano todo. E aí você vai aprender como fazer essa receita em casa para você trazer fartura para sua casa e também para compartilhar com quem você ama. Então, ó, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela que a gente vai colocar os ingredientes para você anotar e acompanhar juntinho comigo mais essa receita típica aí das festas juninas. Para fazer esse delicioso pão de Santo Antônio, você vai precisar de... A gente dividiu aí a massa em 4 etapas, tá? Então, na verdade, em 3 etapas. Para a esponja, meia xícara de chá de água, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Essa esponja é um pré-fermento, né? Para ajudar a gente a crescer a massa. Para a massa a gente vai usar 50 gramas de óleo, 2 colheres de chá de sal, 2 ovos, meia xícara de chá de água, 1 colher de sopa de açúcar e 420 gramas de farinha de trigo. Para pincelar, para dar aquela douradinha no pão, a gente vai usar uma gema e 1 colher de sopa de água. Bom, anotado, esses são os ingredientes para a gente poder começar aí a preparar essa receita e a gente vai começar pela esponja. Toda vez que a gente faz o pão aqui, a gente sempre começa por essa esponja para facilitar a fermentação e para a gente poder também garantir aí um pão que não vai ser indigesto, que vai fermentar todo por igual, vai ficar uma massa bem bonita. Para essa fermentação, ó, a gente vai usar a água, a gente vai misturar aqui nessa tigelinha a água, a farinha de trigo e o fermento biológico seco, esse aqui desidratado. Se você tiver dificuldade para encontrar esse aqui, esse fermentinho biológico, você pode usar aquele fresco, que é vendido na parte de refrigeração do supermercado e algumas padarias também comercializam. Você vai precisar duplicar a quantidade, porque esse fermento aqui é mais ativo que o outro, né? Então, é só aumentar aí, dobrar por 2 e aí você consegue utilizar o fermento biológico fresco. Eu vou adicionar ele aqui e eu vou misturar juntinho com esse meu fouetzinho aqui, esse batedorzinho de arame. Você pode usar um garfo também, se você não tiver ele aí na sua casa, até eu ver que dissolveu toda a farinha e o fermento aqui na minha água. Bom, eu vou fazer isso aqui e vou reservar esse meu fermento para esperar ele ativar. Eu já tenho um ativado aqui, vai depender aí da temperatura que está fazendo. Hoje aqui em Juiz de Fora está fazendo bastante frio. E aí o que eu fiz para poder acelerar o meu processo? Olha aí como que ele fica, ó. Ele deu essas bolinhas, tá vendo? Ó, ele fermentou, ele tem um cheiro já de fermentação, um cheiro, né, que lembra um cheiro alcoólico, um cheiro de pão sendo produzido também. Ele vai ficar assim com essas bolinhas, tá vendo? E aí isso pode levar de 15 minutos a 1 hora, vai depender da temperatura que está fazendo na sua casa, mas se você quiser acelerar esse processo, você pode fazer o seguinte: pré-aquece o forno, forno máximo, 5 minutinhos, desliga o forno, coloca ele lá dentro e espera ele fermentar. Aí vai ser rapidinho, pode ser que 5 minutos ele já tenha aí fermentado. Então aí a gente vai para a parte da produção da massa mesmo, tá? Eu vou deixar o meu fermento ali, vou tirar aqui o que eu já usei. E aí eu vou para a batedeira. Você pode fazer esse primeiro passo que eu vou te ensinar agora no liquidificador, se você não tiver uma batedeira.
e aí depois a gente segue sovando na mão, tá? Mas vamos na batedeira aqui, porque vai dar certo também. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar toda a parte dos líquidos e também os secos, exceto a farinha. Então eu vou adicionar o óleo, a água, o açúcar. Estou usando açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar refinado também. Só não indico usar demerara ou açúcar mascavo, porque isso vai influenciar tanto no sabor quanto na cor do seu pão, tá? Então, açúcar, óleo, água e também o sal. Agora eu vou bater. Primeiro eu vou usar o batedor de arame, né, tipo fouet. E aí lembrando, né, essa etapa você pode fazer no liquidificador. Faltou os ovos, a gente vai quebrar também eles em separado aqui, como sempre, né, para evitar que algum ovo estragado ponha a perder toda a nossa receita. E aí agora a ideia é bater até misturar esses ingredientes, tá? Então, coisa rápida aqui. Vamos lá? Olha aí, ó. Já bateu, já misturou tudo, é rapidinho, não bate nem um minutinho, tá? Eu não quero dar corpo pra isso, porque como tem ovo aqui, se você bater demais, isso aqui vai virar vai virar neve, né? Vai começar a encorpar, não é essa a ideia. Já bati aqui, agora eu vou adicionar aos poucos a minha farinha, mas aí eu vou trocar o batedor. Se você estiver fazendo na mão, agora você vai adicionando essa parte molhada na farinha, vai misturando e depois vai entrar com a nossa esponja que já está ativada. Mas aqui eu vou na batedeira para ganhar tempo. Então eu vou colocar para bater na velocidade mínima e vou adicionar a farinha aos poucos. Farinha toda adicionada, agora a gente vai entrar com a esponja, que também é líquida, né? E aí é a parte da fermentação. Eu vou adicionar ela e aí eu vou deixar sovando aqui, ó, por mais ou menos uns 3 minutinhos. Olha só, antes de colocar a minha batedeira para sovar, eu vou abrir aqui, dá uma olhada aí dentro dela, ó. Tá vendo que agarrou algumas coisas na borda dela? Eu vou raspar aqui para garantir que isso tudo fique muito bem incorporado à massa. E aí, agora sim, eu vou abaixar ela e vou ligar na velocidade máxima. Vai levar mais ou menos de 3 a 5 minutos para a gente poder atingir a sova necessária, né? Tem que ficar uma massa bem elástica e é a sova que vai garantir isso para a gente, o desenvolvimento da rede de glúten, fazer com que todos os ingredientes estejam homogeneizados aqui, para que no final a gente tenha um pãozinho bem macio, bem fofinho, daquele que você rasga assim, ó, e aí você vê, né, o miolo dele bem bonito desfiando. Então eu vou ligar minha batedeira na velocidade máxima, eu vou deixar sovar. Se você sovar na mão,
Então, aqui nessa parte, você vai enfarinhar a bancada e vai sovar por 15 minutos, tá? Até a sua massa ficar bem elástica. Então, vou ligar minha batedeira aqui, vou deixar ela sovando e aí a gente vai para um rápido intervalinho. Mas ó, não sai daí não, o intervalo é rapidinho, Manhã Diversa tá só começando, mais uma semana de festividades juninas aqui no Bora Rangar, tem muita coisa boa vindo por aí, e aí daqui a pouco a gente volta pra ver como que a gente vai dar sequência nessa receita, não sai daí, a gente volta já já. Manhã Diversa tá de volta agora com Bora Rangar, o quadro mais delicioso do nosso programa. E hoje, no início do Manhã Diversa, o Frei Carlos explicou pra gente um pouco mais do significado do pãozinho de Santo Antônio. A gente soube a história, né? Exatamente. E hoje é o dia, então, comemorado, né, do padroeiro aí de Juiz de Fora. E é claro que a receita do Arthur não poderia ser outra a não ser o pãozinho de Santo Antônio, né? E já vai dando essa hora do almoço, né? A fome já tá por aqui e o Arthur, pra ajudar a gente, vem com essa receita maravilhosa, não é isso, Arthur? Vocês estão com fome aí, Bárbara, mas vocês não estão sentindo o cheiro que eu tô sentindo aqui. Porque eu acabei de assar uma fornada desse pão e a minha barriga já tá revirando aqui dentro. Mas se tem um negócio que é bom, é aquele cheirinho de pão, né? Nossa, Aquele é bom cheirinho demais. que vem lotado de história. Quem nunca fez pão em casa, Bárbara, não sabe o que é isso, né? Concordo, Ter a Arthur. casa toda perfumada por um pão assando quentinho, com aquele cheirinho de padaria, e aí não tem jeito, a fome bate mesmo. Tá, então, uma ótima oportunidade pro pessoal de casa, inclusive no dia de hoje, fazer o pãozinho de Santo Antônio. Então, bora rangar, Arthur. Bora lá, Roberta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar a gente está preparando pãozinho de Santo Antônio. Aquela tradição dos católicos de distribuir esse pãozinho que promete trazer fartura para quem tem fé, tá certo? Se você gosta dessas festividades juninas, se você conhece o pãozinho de Santo Antônio e tá doido para aprender a fazer, tá no lugar certo. A gente já começou a receita, mas não se preocupa, se você tá ligando a televisão agora, eu vou revisar com vocês os ingredientes, o passo a passo dessa receita, pra gente poder continuar aqui e colocar esse pãozinho para assar, tá combinado? Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela que a gente vai colocar os ingredientes para você acompanhar juntinho comigo mais essa receita maravilhosa aí de festa junina. Para fazer esse pão de Santo Antônio, você vai precisar de meia xícara de chá de água, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Para a massa, a gente vai usar 50 gramas de óleo, 2 colheres de chá de sal, 2 ovos, meia xícara de chá de água, 1 colher de sopa de açúcar, 420 gramas de farinha de trigo. E para pincelar, uma gema e 1 colher de sopa de água. Bom, no primeiro bloco aqui do Bora Rangar, a gente começou preparando a esponja. O primeiro passo, né? É só misturar todos os ingredientes e esperar ela ativar. Mais ou menos uns 15 minutos, mas isso vai depender da temperatura que tá fazendo aí na cidade onde você mora, né? Se estiver fazendo muito frio, costuma demorar mais a fermentação. Você vai saber quando ela encher de bolinhas, né? Quando ela começar a criar vida, aquela esponja, e aí tá no ponto certo. A gente começa batendo na batedeira ou no liquidificador, na batedeira com batedor de arame, aquele que parece o fouet. Você vai bater toda a parte líquida e também a parte seca, exceto a farinha. Ovos, açúcar, sal e água e também o óleo. Bate tudo até misturar, depois a gente vai adicionando, batendo na velocidade mínima, a gente vai adicionando a farinha aos poucos até incorporar ela todinha. Incorporou a farinha, a gente vai adicionar o fermento, né? A esponja que a gente pré-ativou. Aí você vai adicionar e vai bater até misturar. Misturou tudo, tá na hora de sovar. Aí na batedeira você vai aumentar para a velocidade máxima e vai bater mais ou menos uns 5 minutos. Se você estiver batendo na mão, enfarinha a bancada e você vai sovar na bancada por mais ou menos 15 a 20 minutos até ver que a massa ficou bem elástica. A gente está nessa parte aqui da receita. Eu tenho aqui na batedeira já uma massa sovada, que eu vou tirar e vou te mostrar como é que ficou. Olha só como essa massa fica elástica, ó.
se você fizer a sova correta, ela vai ter toda essa elasticidade. E isso é o que vai garantir que o nosso pão fique bem macio, bem fofinho, sabe? Com aquela crostinha crocante e desmanchando, bem puxento assim pelo meio, sabe? Quando o pão rasga e aí você vê as fibras, as bolhas. Para isso você precisa de uma sova boa, para ele ter essa elasticidade. Olha aqui, eu vou passar a minha massa já sovada para uma tigela. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui por cima para facilitar ela sair e também um pouquinho de farinha na tigela para ela não grudar. Ó, eu vou raspar bem aqui e vou jogar ela aqui para dentro. Tá? A massa sai todinha de dentro da batedeira, olha aí, ó. Tá vendo? E aí a gente já tem ela aqui prontinha para fermentar. Agora ela tem que descansar mais uma vez até dobrar de volume. Pode levar de meia hora a 1 hora, mais uma vez, vai depender da temperatura aí que tá fazendo na sua cidade. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma aqui que já fermentou, que já dobrou de volume e a gente vai prosseguir daqui, ó, com essa massa aqui já fermentada. Vou tirar a minha batedeira que já me ajudou. Agora tá na hora de enfarinhar a bancada. Ó, vou enfarinhar a bancada para não grudar. Não precisa ser muita farinha, tá? É só um pouco. Vou colocar um pouquinho de farinha em cima da massa também. E principalmente aqui agora, ó, nas minhas mãos. Então, com a minha mão enfarinhada, eu vou retirar a minha massa aqui, ó, desprendendo ela dos cantinhos da tigela. E vou jogar ela aqui na bancada. Agora a gente vai cortar as bolinhas. Antes disso, já liga o seu forno pré-aquecendo a 200 graus. A gente vai untar uma forma de bolo comum. Eu vou usar óleo, tá? Porque vai óleo na massa, então a gente unta com óleo. Sempre quando você tá fazendo um bolo, alguma coisa, você sempre unta com a gordura que você tá usando na massa. Isso é muito legal para evitar, né, que você adicione algum outro sabor aqui na massa. Então, já que a gente está usando óleo na massa, a gente unta a forma com óleo. Eu vou vir aqui, ó, e vou abrir a minha massa dessa forma, formando tipo um cilindro assim, tá vendo, ó? E aí agora, com a ajuda do cortador de massa ou com uma faca, a gente vai dividir as bolinhas aqui, ó. Feito isso, massa divididinha, essa aqui rendeu bastante, ó. Eu vou bolear ela, fazendo bolinhas, puxando aqui, ó, a parte de baixo. E aí eu vou colocar aqui na minha forma. E aí depois que a gente fizer todas essas bolinhas, a gente precisa deixar fermentar mais uma vez, ó. Se começar a grudar na mão, ó, joga mais um pouquinho de farinha, passa farinha na mão. Ó, eu puxo do meio para baixo para formar uma bolinha e deixar essa costurinha aqui embaixo, tá vendo? E aí, ó, é só apertar e aí a gente põe essa parte da costura para baixo na forma, para que as nossas bolinhas cresçam perfeitas e bonitinhas. Ó, fazendo de novo aqui para vocês verem. Vou puxando do meio para baixo, forma a bolinha, amassa aqui e transfere para a forma. A gente vai fazer isso com todas essas bolinhas e vai deixar crescer. Eu vou chegar para o lado aqui porque eu quero te mostrar depois de crescidas como elas vão ficar e o que a gente vai fazer. Lembrando, né? O meu forno já está pré-aquecido, eu já tenho uma receita aqui que já fermentou de novo, ó. Essa segunda fermentação ela é muito importante e olha como cresce o nosso pãozinho, ó. Vou botar aqui do lado para você comparar. São os que eu fiz agora. E esse aqui, ó, que eu botei para crescer anteriormente. Olha só como ele dobra de volume, fica super bonito, já com carinha de pão. Tá vendo? Nessa parte, eu vou pegar uma gema misturado com uma colher de sopa de água para render e também para facilitar pincelar. Se eu colocar só gema aqui, a gema não se espalha muito bem sobre a massa. Então esse é mais um segredo aqui para você. Mistura sempre quando for pincelar ovo na massa de pão, mistura um pouquinho de água, você pode misturar um pouquinho de café também, fica a seu critério. O café vai deixar um dourado um pouco mais escuro, lembrando cobre, tá? Então aqui, ó, eu vou pincelar o meu pãozinho
espalhando bem a gema por toda a superfície dele. Isso aqui é chamado na panificação, os padeiros chamam isso de egg wash, como se fosse lavar com ovo, né? E aí a gente vai, ó, pincelando aqui. E é esse ovinho que dá toda a diferença. Se você não quiser usar o egg wash, quiser deixar o seu pão um pouco mais rústico, você pode também. Ele só não vai ficar com um brilho muito bonito, assim, ele vai ficar com uma aparência um pouco mais fosca, mas também tem a sua beleza, tá? Vai a seu critério. Às vezes a pessoa tem alergia a ovo, né? Não pode. Na verdade, essa massa aqui não fica legal, né? Porque ela vai o ovo na massa, mas isso serve para qualquer pão. Você pode fazer isso aqui também com manteiga. A manteiga vai ajudar a dar uma cor, mas ela não dá brilho, tá? O brilho a gente só consegue com a gema de ovo mesmo. Ó, vou levar isso aqui para o forno. O forno já está pré-aquecido, como eu disse, a 200 graus. Ele fica aqui mais ou menos uns 10 minutos, mas você precisa observar. Na hora que ele estiver bem dourado, com a casquinha crocante, é a hora de tirar. Eu vou te mostrar isso. Ó, vou botar assim porque senão não entra, né? Fica tranquilo que eu vou te mostrar o ponto certinho do pão. Ele já sai com a cara de pão pronto dali de dentro. Ele vai crescer mais um pouquinho, pode ser que um grude no outro, mas não tem problema. É só desgrudar depois e fica até bonitinho quando o pão vai encostando no outro, né? Então, ó, pão assando, você não vai querer perder o resultado dessa receita, né? Para isso você tem que ficar ligadinho, que daqui a pouquinho a gente volta com a continuação dessa receita. O intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Agora são 11 horas e 46 minutos, o Manhã Diversa está no ar. A gente teve agora uma conversa deliciosa com o psicanalista Daniel falando sobre relacionamento. E é nesse embalo que a gente falou também de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, que a gente volta pro Bora Rangar, porque o Arthur tá preparando pra gente pãozinho de Santo Antônio. Que delícia, hein, Roberto? Delícia, acho que essa é a receita mesmo pra quem tá em busca de casamento. Arthur, eu sei que você é casado. Eu tenho muita vontade de casar, então acho que eu já vou sair do programa aqui de hoje pedindo meu namorado em casamento, hein? Ô, Roberta, você faz o seguinte, prepara uma receita de pãozinho de Santo Antônio para entregar para ele. Enquanto você estiver preparando, né, coloque todas as suas intenções durante o preparo, principalmente enquanto o pão estiver assando ali. Pede com fé para Santo Antônio, depois dá um pãozinho para ele comer, que eu acho que é a simpatia, a dica da simpatia do dia aí para você poder conseguir esse casamento que vai sair com certeza. E Arthur, eu tenho uma pergunta importante para você. A gente sabe que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Mas o pãozinho de Santo Antônio é também casamenteiro? Só para eu saber se eu passo aí na cozinha daqui a pouco e pego um desse para mim. Uai, se o pão é de Santo Antônio e Santo Antônio é casamenteiro... Tá tudo ali, né? Tem alguma coisa aí. Porque assim, a ideia, a simbologia do pão é trazer a fartura, né? A fartura tá muito ligada à fertilidade. E por fim, fertilidade e casamento tem tudo a ver, né? E não é só fertilidade no sentido de gerar filhos, né? Mas fertilidade no sentido de prosperidade financeira, toda essa fertilidade, né? E Arthur, aproveitando que você falou da intenção, né? Realmente eu acho que não só com esse bolinho que é tão simbólico, mas eu acho que com tudo que a gente faz, né? Inclusive na cozinha também, eu acho que isso passa sabor, né? Afeto aí pra comida que a gente tá fazendo. Toque, né, Roberto? Exatamente. E já que a gente tá falando de afeto, tem uma participação especial, Arthur. Olha é aí, isso ó. mesmo. Então a gente vai colocar aí na tela, falando que estava ansioso pelo Bora Rangar. Então, o senhor Matanza e Raul Matanza falando, estamos aguardando o Arthur Bora Rangar, lá de Simão Pereira, de Minas Gerais. Que maravilha, né? Tá dado um abraço aí pro senhor Matanza. Esse cara é meu amigo, né? Você sabe, né, Roberto? Ah, coisa boa. Ele, o Raulzito, o Raul e também o Otto, pequenininho, ó. Um beijo pra vocês, beijo pra Raquel, pra todo mundo aí de Simão Pereira, viu, pessoal? E nessa sequência de afeto tem mais recado, Roberto. E o recado agora é da Marie Lima, de BH. Ela diz que ama a gente, o programa Manhã Diversa, e a gente ama a sua participação também, Marie. Espero que tenha gostado hoje, né? Programa lotado de informações. E agora a gente finaliza da melhor forma possível. Um grande Com abraço pra certeza. Marli também, então, né? Então, bora, recado dado, então bora rangar. Bora Arthur. rangar. Eu falei errado, é Marie.
Um Marie, abração isso pra mesmo. Marie. Marie Lima de BH. Um grande abraço para Marie de BH. Então bora rangar, vamos terminar esse pãozinho aqui. Sejam todos bem-vindos de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar a gente está preparando pãozinho de Santo Antônio, esse símbolo da fartura que é comemorado no dia de hoje, né? O dia de Santo Antônio, e que na Igreja Católica é distribuído para que as pessoas geralmente guardam, né, dentro do pote de mantimentos, para que não falte o alimento durante todo o ano. É uma tradição muito forte aí dessa época de festa junina, que está relacionada também com o dia de Santo Antônio. Além do dia de Santo Antônio, a gente ainda vai ter o dia de São João, o dia de São Pedro e o dia de São Paulo também, para fechar essas festividades aí da festa junina. E hoje aí a gente está preparando esse pãozinho. Se você ligou a televisão agora, não se preocupa, a gente vai revisar a receita. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, a gente vai colocar os ingredientes e eu vou te contar como que eu preparei tudo aqui, pode ser? Para fazer esse pão de Santo Antônio, você vai precisar de meia xícara de chá de água, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, para massa, 50 gramas de óleo, 2 colheres de chá de sal, 2 ovos, meia xícara de chá de água, 1 colher de sopa de açúcar, 420 gramas de farinha de trigo, para pincelar uma gema e 1 colher de sopa de água. Bom, a gente começou essa receita lá no primeiro bloco a partir da esponja. É só misturar os 3 ingredientes que estão aí, a água, a farinha e o fermento biológico seco. Eu te contei também, aproveitando, que se você quiser usar o fermento biológico fresco, aquele que é vendido na parte refrigerada do supermercado, você precisa dobrar a quantidade dos ingredientes, porque o fermento biológico, esse que é desidratado, né, o seco, ele tem uma ação que equivale ao dobro do fermento biológico fresco. Então você precisa dobrar a quantidade, é só seguir o restante da receita. A gente mistura os ingredientes da esponja e deixa ela ativar. Quando ela estiver borbulhando, quando ela tiver, né, ganhado vida de novo, você vai começar a produzir o seu pão. Muito importante, a gente vai bater ou no liquidificador ou na batedeira todos os ingredientes molhados e os secos, exceto a farinha e também a esponja. Primeiro mistura tudo, depois adiciona a farinha aos poucos. Na sequência você vai adicionar a esponja. Se você bater na batedeira, você vai usar o batedor gancho e vai sovar por 5 minutos na velocidade máxima. Se você estiver sovando na mão, é importante enfarinhar a bancada e sovar por pelo menos 15 minutos, até a sua massa ficar bem elástica, sabe? Aquela massa bonita, que estica, né? Então, a partir desse momento, você vai deixar o seu pão dobrar de volume. Aquela massa que você acabou de sovar, ela precisa crescer. Para isso, vai levar mais ou menos meia hora a 1 hora. Vai depender da temperatura que está fazendo aí na sua cidade. Se tiver um dia mais quente, vai dobrar de volume mais rápido, ou seja, vai fermentar mais rápido. Se tiver um dia mais frio, vai demorar mais. Se você quiser dar um truque, acelerar esse processo, é só ligar o forno, deixar ele aquecendo uns 5 minutinhos, coloca uma chaleira com água lá dentro durante esse aquecimento para gerar vapor, e aí depois você coloca a sua massa lá para dentro para ela fermentar. Com o forno desligado, é lógico. Quando ela dobrar de volume, a gente vai esticar, dividir as bolinhas e aí você já pré-aquece o forno a 200 graus, unta um tabuleiro com óleo, coloca as bolinhas lá dentro e deixa elas dobrar de volume mais uma vez. Essa segunda fermentação é muito importante para que a gente tenha um pão, né, que seja mais suave. Geralmente, quando o pão é aquele pão que pesa no estômago, né, que dá azia, é porque não fermentou direito. Então, deixa ele fermentar legal, deixa ele crescer, leva no forno para assar e aí, enquanto ele assa, é a hora que você vai pedir para Santo Antônio fartura, prosperidade e tudo de bom na sua vida. Mas olha só, não adianta fazer esse monte de pãozinho e comer todo ele sozinho, não. A fartura também faz parte da fartura partilha. Então, para que a sua tradição se complete, você precisa compartilhar com seus amigos e com seus familiares uma parte dessa receita. E aí, no fim, tudo vai dar certo, tá certo? Lembra também de acender uma vela, se você tem fé, vai dar tudo certo. E ó, é claro, né, abençoar e pedir para Santo Antônio essa fartura aí. Ó, eu tô aqui com uma fornada ali no forno que ainda não tá pronta. Mostra lá, João Paulo, eu vou até abrir pro pessoal de casa ver.
Olha lá, acho que dá pra ver melhor abrindo assim, ó. Ele tá dourando, tá vendo? Esse aqui eu fiz num tabuleiro mais apertadinho, ele grudou tudinho no outro, mas não tem problema. Depois de pronto, é só separar. Aqui ainda faltam uns 3 ou 4 minutinhos pra ele acabar de chegar, tá? Então vamos respeitar o tempo desse pãozinho aqui, porque é claro, eu já tenho aqui em cima da minha bancada, ó, uma fornada maravilhosa de pãezinhos de Santo Antônio pra gente experimentar e ser feliz. Gostou dessa receita? Me segue lá no Instagram. Meu Instagram é @chefarturveloso. Se ficou alguma dúvida, você pode tirar sua dúvida comigo lá no meu Instagram. É só me seguir, me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar com você e tentar te ajudar, né? Tirar com você as dúvidas que ficaram dessa receita. Lá no meu Instagram você também encontra conteúdos, né, dos bastidores da TV Diversa. Tem outras receitas lá no meu destaque, então é só conversar comigo lá que eu troco ideia com você, eu tiro todas as tuas dúvidas. @chefarturveloso. Segue também a TV Diversa em todas as redes sociais, @TV Diversa no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Tem dancinha de todo mundo da TV lá no TikTok, tem coisa engraçada pra vocês verem lá. Tenho certeza que você vai adorar seguir a TV Diversa e acompanhar a gente também nas redes sociais, tá certo? Você pode participar do Manhã Diversa mandando mensagem, assim como o senhor Matanz e o Raul fizeram aí, mandando mensagem pro nosso WhatsApp, manda sua foto, pede o seu abraço, pode mandar pergunta, sugestão de pauta, aquela matéria que você quer ver a gente fazendo aqui, uma receita que talvez eu ainda não fiz, você queira ver. Manda mensagem pra lá que a gente também vai ficar muito feliz em te responder, tá certo? Tá na hora de experimentar essa delícia, João Paulo, ó. Paulinho, momento de tensão aqui no Bora Rangar. Olha esse pãozinho, ó. Olha a textura. Olha a fofura, gente. Vamos experimentar. Não, não é cambinha, não. É festa junina. Que delícia, que pão maravilhoso. Ó, que delícia. Não esquece de compartilhar com os amigos. Dá um pãozinho desse aqui pra cada um. Manda pro pessoal da família. Tenho certeza que Santo Antônio vai te abençoar. Tá certo? Eu vou continuar saboreando meu pãozinho. Vou até pegar um cafezinho ali pra poder acompanhar, que vale muito a pena. E eu vou voltar lá no Estúdio 1 com Roberta Hellway e Bárbara Laje. A Roberta já pegou em cima. Você entende? Tá vendo como é que Claro a que eu sinergia, entendi. né? Primeiro dia da Bárbara aqui. Bárbara Laje, desculpa, viu, Bárbara? Tá ótimo, meu querido. Prometo que eu não esqueço Você mais. me servindo esse pãozinho, ainda mais com um cafezinho que você prometeu, tá perdoado, né? Você já pensou? Vem correndo pra cá pra experimentar, Tô viu? chegando. Vou continuar comendo aqui, vocês encerram daí o programa. Arthur, o pãozinho é pra causar aí mais fartura na vida das pessoas. E que bom que você fez o pãozinho em fartura também. Então acho que vai dar aí um pãozinho pra todo mundo da equipe do Manhã Diversa. Bom demais, né? Bom demais, Roberta. Acabou. Manhã Diversa passou tão rápido, né? Meu Deus. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua participação durante todo o programa nessa segundona. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar as perguntas para os nossos entrevistados e também, é claro, rever os conteúdos que você mais gostou. Fique agora com o programa Conhecendo Museus e logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas. Até lá!